Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. E hoje temos um episódio especial, né? Vamos voltar a dirigir-nos ao mundo, né? Viajar pelo mundo. E hoje a gente vai para aqui, ó. Vamos para a Ásia. Vamos investigar, vamos estudar um pouquinho, vamos começar. Né, novamente, como a gente fez, né, 3 vídeos, né, 3 podcasts falando sobre o continente, né, africano. Vamos falar sobre a Ásia, vamos começar a falar sobre a Ásia hoje. Mas antes, alguns recadinhos aqui. A gente vai ter semana que vem, perdão, amanhã, né, vai ter a campanha do quilo. Então, se você quiser participar da campanha do quilo, pode aparecer, né, vai ser de mais ou menos 8h30, né, que você pode chegar lá para poder, né, fazer participar da preparação e então ir para a rua, né, fazer a coleta dos alimentos e tudo mais. Ok, então esse é o recadinho de hoje, não tem mais nada não, a não ser que a gente, né, continue aí engajando, faça perguntas e tudo mais, mas é isso, acho que essa pergunta, recadinho de hoje. Então vamos dar continuidade ao nosso projeto e roda a vinheta. Vamos falar sobre a Ásia. Novamente, né, só repetindo, né, só para a gente ficar aqui no mesmo patamar. Nós estamos fazendo, né, uma viagem pelo mundo para podermos dar continuidade ao estudo da história do Espiritismo. Né, como a gente viu, né, todo o processo da história do Espiritismo, né, desde do surgimento, né, de todo o movimento do espiritualismo, e aí a gente teve, né, o espiritismo com Kardec, todo o estudo dele, e aí a gente, né, precisava saber, né, como é que o espiritismo chegou nos outros lugares do mundo, né, que a gente entendeu, né, todo o processo, né, de lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e depois na França, enfim. E aí é só isso, né? Só o norte global e o resto do mundo, né? Como é que, onde é que o espiritismo chegou, como é que chegou e tudo mais. Então a gente fez essa investigação na África, né? A gente entendeu, né, todo o processo, né, do que é a África, e a gente também, né, eu já expliquei, né, bem no comecinho desse estudo, né, a gente falou sobre cultura, né, e o eurocentrismo, né, dois conceitos muito importantes que dá base para o que a gente está estudando aqui agora. E entendendo tudo isso, né, a gente vai para a Ásia, vamos investigar a Ásia. E a gente está fazendo, né, seguindo esse roteirinho, esses 4 tópicos importantes. Que a gente eu vou entrar aqui no slide, né, que a gente sempre vai usar, porque tem muita imagem, muita coisa legal para a gente ver. Então, vamos para aqui os slides, né? Eu mudei aqui o layoutzinho, né, para poder combinar. Agora a gente está na Ásia. E a gente vai seguir essa estrutura, certo? De estudar primeiro a geografia, no sentido de olharmos o ambiente, né? O espaço onde a gente está, né? Como é que ele é, a gente entender ele. Aí a gente vai para a história, né, do local onde a gente está. E nesse caso a gente não vai, aliás, né, em todos os casos, a gente não está aqui para fazer uma investigação profunda, estudar a história em todas as suas minúcias, cada detalhe, até porque a gente está estudando continentes, né? Tá, principalmente o continente asiático e o continente africano, né? São 2 continentes enormes, muito grandes, com muitas pessoas, com muitas histórias e com muito tempo de história. Então não daria para a gente em tão pouco tempo estudar tudo, né? É humanamente, fisicamente impossível a gente simplesmente estudar tudo em tão pouco tempo, né? A não ser que a gente dilate o tempo, mas aí a gente não está nesse nível ainda. Mas então a gente está estudando, vamos estudar a geografia, é o que a gente vai ver hoje. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da geografia, vamos entender, né, o espaço, que o lugar é esse, onde a gente está. Depois a gente vai ver a história
história deste lugar. Novamente, nós vamos nos aprofundar em tudo, mas vamos ter um conceito geral, né, do que aconteceu nesse continente. E então a gente vai partir para entendermos a religião a espiritualidade, né, desse lugar, né, que a gente está botando aqui, né, o conceito de espiritualismo, não no seu movimento, né, teve um movimento espiritualista lá dos Estados Unidos e tudo mais, mas sim no seu conceito base, né, o seu conceito mais essencial, é o que a gente está trazendo aqui, né, da questão do espiritualismo. Então, visto tudo isso, aí sim a gente vai procurar o espiritismo, a gente vai procurar saber se a gente vai encontrar um centro espírita, sei lá, na Índia, na China, no Japão, na Rússia, no Oriente Médio, né, em Dubai. Será que tem um centro espírita em Dubai? Não sei, vamos investigar onde é que a gente pode encontrar e como a gente pode encontrar, se chegou, né, o espiritismo, se chegou nesses lugares ou não, né? Como a gente viu na África, né, que o movimento espírita na África, no continente como um todo, né, ele não se movimentou, ele não tem aqui um movimento expressivo, é só um movimento muito pequeno, né, de algumas casas, algumas coisas, e alguns movimentos internacionais, né, que acontecem na África. Eu estou falando na África, e é a África mais lusófona, né, no sentido que a gente, né, encontrou, né, trabalhos espíritas em Moçambique e na Angola. E eu não vi nos outros locais, né, lusófonos da África. E nos outros locais é aí que eu não vi mesmo, né, porque a gente, novamente, como a gente estudou, a gente entendeu, né, que a África tem todo um processo histórico muito diferente, né, que acabou por não abranger tanto assim o movimento espírita. Então vamos para a Ásia, vamos investigar, vamos estudar a geografia da Ásia. E novamente, né, eu não sou um especialista, eu não estudo muito a fundo, eu estou fazendo pesquisas e procurando informações gerais que são importantes para o nosso entendimento aqui, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos investigar aqui. Nós estamos nesse slide aqui, bonitinho. Vamos começar pela regionalização. Talvez eu tenha falado essa palavra errada, mas é a nossa regionalização, né, que é da gente estudar as regiões, né, dividir o continente em regiões para poder a gente focar, né, ter um entendimento de que cada lugar, como é que ele está dividido. Vocês podem ver então que o continente asiático, ele é muito grande, ele é o maior continente do mundo em expansão territorial, né, e ele também tem um detalhe, né, que ele se junta assim com a Europa, né, em questão de terra, de território, a Europa e a Ásia é uma coisa só, né? Ele tem ali suas divisões de montanha, não sei o que e tudo mais, tem ali é possível traçar uma fronteira, mas a Europa e a Ásia é um continente só, tanto que é chamado de Eurásia, certo? É o continente da Eurásia. E, né, juntando com a África, né, temos a Eurásia e a África, os dois juntos, né, a gente tem o que é chamado de Velho Mundo, onde a história da humanidade mais antiga aconteceu, foi no Velho Mundo, né, não é à toa que é chamado de Velho Mundo. E a gente temos aqui o continente asiático, claro, né, que tem uma divisão mais política do que física, né, de dividir a Eurásia, né, em duas partes. Nós temos a Europa e temos a Ásia. E a gente vai encontrar vários países, eu infelizmente não consegui, não montei, eu acabei não pegando uma lista dos países da Ásia que também fazem parte da Europa. Como, por exemplo, o maior exemplo de todos, né, é a Rússia. Vocês podem ver, né, aqui bem grandão aqui,
a Rússia bem vermelha aqui, bem característico do... Aqui é a Rússia, esse mapa aqui está mostrando a Rússia completa, tá? Mas a Ásia, né, o continente asiático, ele corta a Rússia mais ou menos nessa parte aqui, certo? Ou seja, essa partezinha daqui é europeia, a parte europeia da Rússia. E essa parte aqui, desse pedacinho para cá, é a parte asiática da Rússia, que é a maior parte da Rússia, né? Fica na Ásia. Mas onde a gente vai encontrar, né? Moscou, Singapura não, Singapura tudo. Moscou, a Sibéria fica mais ou menos aqui para cima. Os contatos aqui, né? A Ucrânia, Bielorrússia, fica aqui, né? Faz fronteira, enfim. A Moscou, né? A capital da Rússia, fica do lado do continente europeu, né? Do lado politicamente, né? Europeu. E também a gente vai ter outros países que dividem, né, com a Europa também, né? Tipo a Turquia, e eu acho que outros países aqui no meio também que fazem essa divisão. Eu só não tenho uma lista disso, né? Porque não preciso se preocupar muito com isso. Mas só é importante saber que existem países que fazem tanto parte da Europa como parte da Ásia. Ok? Beleza, vamos continuar. E aqui, né, a gente pode ver que o continente asiático, muito grande, ele é dividido em 6 regiões principais. Certo? E vocês já podem ver que a Rússia aqui, ela é tão grande, mas tão grande, né, ela é o maior país de expansão territorial do mundo, é tão grande que ela sozinha, certo, é uma região da Ásia. Que a gente tem a região, a gente pode chamar de, tem vários nomes, não só tem esse, tá? Que é a Ásia Setentrional, certo? Setentrional está lá em cima. Não, também pode ser a Ásia do Norte, certo? Ou a Ásia, como é a região russa, certo? Então temos esses nomes aqui para essa região vermelha, que é a própria Rússia. Aí tem essa região verde aqui, que é a Ásia Central. Certo? A gente vai ter vários países aqui que tem muito contato com o Oriente Médio, que é justamente essa região amarela aqui, que a legenda está tapando aqui a parte, mas é só para vocês entenderem. Essa região aqui é do Oriente Médio, né, que é justamente essa parte do Oriente Médio, né, que faz contato com a África, né, tem a península aqui, que tem o contato direto com a África. Perdão. E a gente vai ter, aqui nessa região do Oriente Médio, onde a gente vai ter o principal local do crescente fértil, né, onde aconteceu, né, onde vai ter o surgimento de várias civilizações pelos crescentes férteis, né, começando por ali. Mas vocês vão perceber uma coisa, né, que é bem importante, né, que não foi só ali, né, ali só foi o início das grandes civilizações. Oriente Médio, a Ásia Central e a Rússia. E aqui a gente vai ter a Ásia Meridional ou a Ásia do Sul. Tá? Pode ser a Ásia do Sul, né, a Ásia Meridional, onde fica a Índia, Paquistão, Bangladesh, o Nepal também fica aqui. A Indonésia fica, a Indonésia o Himalaia, né? O Himalaia fica aqui também. E a gente tem aqui, né, falando da Indonésia, a gente tem aqui justamente o Sudeste Asiático, certo? Que é essa partezinha aqui do Sudeste Asiático. A gente vai ter justamente Laos, a gente vai ter Vietnã, a gente vai ter o país que eu acabei de citar aqui, a Indonésia, o que mais, os países aqui, o Sudeste Asiático, não estou lembrado agora, são muitos países. E a gente vai ter aqui justamente, eu acho que uma das regiões mais famosas, muito falada, né, que é o tal do Extremo Oriente, né, eu ia falar Oriente, o Extremo Oriente, ou então o Ásia do Leste. Pode ser também a Ásia Oriental. E a gente vai ter esses, né, países aqui, que é a China, né, enorme China, o Mongólia,
né, Coreia, né, digo já aqui, mas a Coreia e o Japão. E Taiwan, né, Taiwan, enfim, esses países aqui do Oriente, né, que a gente, muita gente já ouviu falar, do Japão, China, não sei o que e tudo mais. Enfim, essa região aqui do extremo Oriente. Ok? Pronto, entendido essa divisão aqui, né? Essa divisão aqui é bem importante porque ela vai demarcar tanto questões culturais, certo? Questões políticas, questões econômicas, enfim. Essa divisão aqui está muito boa porque ela compreende bem até mesmo a história da Ásia. Ok, vou dar continuidade aqui. O continente asiático, né, tanto pela sua grandeza da expansão territorial, é tão grande, mas tão grande, né? A gente vai começar aqui de cima, daqui de cima da Rússia, certo, para baixo, se bem que não existe cima e embaixo numa questão planeta, mas convencionando isso aqui, né? A gente está aqui, né, aqui em cima, Rússia, para baixo. A gente vai aqui desde o Polo Norte, certo? E a gente chega até ultrapassar o Equador, a linha do Equador, certo? Isso, né, como vocês podem, eu já falei isso lá na questão da África, né? Que essa questão do Equador, essas linhas, essa distância do Equador, dos polos norte, dos polos, né, vai afetar o clima da região, do local. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente e mais tropical vai ficando o clima. Então vocês devem se lembrar, né, que eu mostrei o mapa mundi, né, que existe toda a faixa do Equador, onde a gente vai encontrar uma floresta muito densa, certo? E justamente a gente tem aqui, ó, o Equador está bem passando bem aqui na região do sudeste da Ásia, né, o sudeste asiático, onde a gente vai encontrar florestas bem densas. E a gente também, né, que eu mostrei aqui, né, o Everest no Himalaia. O Everest, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, o Everest é o ponto mais alto, né, do planeta Terra, né, no sentido de natural, né, não feito pelo homem. Ele é o ponto mais alto, né, muita gente sobe aquela montanha e tudo mais, muita gente morre no meio do caminho e enfim, o pessoal faz essas loucuras de subir a montanha, chega lá, assim, Everest, a montanha mais alta do mundo. E ela fica aqui, certo? Aqui, tá vendo a Índia? Isso aqui é a Índia. Aqui é a China. A gente vai ter uma fronteira aqui, ó, bem extensa aqui entre a Índia e a China, que vai formar basicamente não é um rio que está dividindo, é sim uma cadeia de montanha. Que essa cadeia de montanha justamente é a cadeia de montanha do Himalaia. Essa cadeia aqui, certo, vai definir tanto a fronteira, a faixa de fronteira, né, e vai trazer pra gente, né, essa linda montanha, não só essa montanha, eu acho que eu botei outra aqui, não, essa aqui é outra. É uma cadeia, muitas montanhas, certo? Uma parede, uma grande muralha de montanhas que existe aqui. Uma das coisas que explica essa quantidade enorme de montanha, né, é a Pangeia, né, que quando os continentes eram todos juntos, eles começaram a se separar e a gente vai ver, na teoria, né, vai observar o movimento, né, desse pedaço da Índia. Ele estava separado, né, dessa parte da China. Eram duas partes separadas, mas aí com o movimento das placas tectônicas durante bilhões e bilhões de anos, aí a gente vai ver, né, que esse pedaço da Índia, esse pedaço da China vai ser basicamente, imagina que isso aqui é a Índia, certo? Isso aqui é a China, a Índia basicamente fez isso aqui, foi um ataque, né? Enfim. Entenda que a Índia ela fez todo o movimento, certo? O pedaço, tá? Não foi as pessoas, pelo amor de Deus. Mas essa terra, esse pedaço de terra da Índia, ela fez todo o movimento subindo para poder
se encaixar aqui para poder, enfim. Naturalmente ele fez todo esse movimento, né? E por causa desse movimento, dele subindo e tal, dele se empurrando para cima, ele foi gerando, né, essas cadeias de montanhas, né, que futuramente veio gerar o Everest. Basicamente esse movimento, e aí surgiu uma grande cadeia de montanha. Certo? Everest, pessoas Everest. Todo mundo já conhece, eu acho que não precisa muita apresentação, mas só explicar essa partezinha dos movimentos, das placas tectônicas, porque a gente também vai encontrar aqui, nessa partezinha aqui do Japão, Indonésia, aqui a gente vai ter muitas atividades sísmicas, né, que é tanto nessa parte do Pacífico, porque isso aqui é o Índico, certo? O Oceano Índico fica aqui, isso aqui é o Oceano Pacífico. Dessa parte do Pacífico aqui a gente vai ter um negócio chamado de Círculo de Fogo, que é basicamente uma extensão grande de atividades vulcânicas, né, que forma um círculo. É um círculo bem perfeito, mas um círculo de várias cadeias de montanhas, né, que tem por aqui. E, obviamente, né, como tem muita cadeia de montanha por aqui, uma placa tectônica que ficam se mexendo muito para lá e para cá, a gente vai ter muitas atividades sísmicas por aqui, né, que vai provocar muito maremoto, tsunami, terremoto, justamente aqui, né, no Japão, aqui na Indonésia, a gente vai ter, né, aqueles eventos, aquelas catástrofes que aconteceu lá em 2004, se eu não me engano, em 2000 alguma coisa, aconteceu um tsunami muito grande, né, que atingiu a Indonésia, que teve até aquele filme, né, o Impossível, né, que é com Tom Holland bem novinho. E em 2011, né, teve um terremoto, um maremoto também, maremoto ou tsunami, enfim, que atingiu o Japão, né, que atingiu uma partezinha que eles tinham lá, como é o nome daquilo? Uma usina nuclear. Eles tinham uma usina nuclear, essa usina nuclear acabou sendo atingida por esses fenômenos da natureza, que aí aconteceu aqui todo aquele risco de vazamento e tudo mais, mas enfim, hoje está tudo controlado, graças a Deus, está tudo certinho. Quer dizer, daquele tempo, né? De vez em quando acontecem uns abalos por aí. Pronto, Everest. E a gente vai encontrar aqui, né? Tanto a gente vai ter essa cadeia de montanhas enorme, a gente vai encontrar também uma planície, assim, tudo liso, né? Que a gente vai ter na Sibéria, na Rússia, né? Vai ter todo esse campo aqui de pasto, quase pasto, mas não é pasto não. Mas vai ter esse campo, essa planície que se chama, né? Porque aqui vai ter as cadeias de montanha e uma grande planície, que também vai se repetir no Indo-Ganesa, que fica eu acho que é uma junção de Índia com China, né? E também vai ter uma grande planície. Ah, isso aqui eu lembrei, também é uma coisa que fica no... Porque assim, quando a gente tem a cadeia de montanha do Himalaia, é uma grande parede, tá? Uma parede. Aí isso vai causar uma coisa, um fenômeno, que eu acho que eu já vou explicar depois, né? Que essa cadeia de montanha impede que as nuvens, as águas, os ventos ultrapassem essa cadeia de montanha e chegue na China. Por causa disso, né, vai causar uma série de fenômenos. Um desses fenômenos é que um lado dessa cadeia de montanha a gente vai encontrar um verde muito grande, vai ter uma proliferação de muita mata, vida e tudo mais. E aí do outro lado da cadeia de montanha a gente vai ter um deserto, né? E eu acho que é isso que a gente vai ver, um dos desertos da Ásia. Parece o Saara, né? Lembra muito o Saara, mas não é o Saara, é o deserto do Gobi, né? Que fica ali, né? Depois como é que chama? Meu Deus, da cadeia de montanha do Himalaia.
não temos só esse deserto, temos o deserto do Karakum, que é justamente onde a gente vai encontrar muitos desses desertos aqui no Oriente Médio, né? Porque o Oriente Médio também tem uma vastidão de deserto muito grande. É tanto que a gente vai ter todo aquele famoso, quando Moisés, né, ele se perde, não sei o que, fica 40 anos, enfim. Essa história é justamente nesse deserto aqui, né? Não necessariamente nesse que você está vendo na foto, mas é nesse tipo, desse deserto de Karakum, que ele meio que vai se perder ali no deserto do Saara. Quer dizer, tem o deserto do Saara também, né? Enfim, vocês entenderam. E é aqui em Karakum, né, que a gente vai encontrar essa famosa, quer dizer, famosa para mim, né? Para mim eu conheço, eu já ouvi falar disso aqui. É o que a gente chama, um apelido muito carinhoso de como é o Portal do Inferno, porque, né, é característico. Mas isso aqui é um local que tem um vazamento de gás muito grande. E aí, né, por alguma razão, né, pegou fogo e ele está pegando fogo até hoje. Isso vai uns 40, 50 anos que está assim, pegando fogo, e desde então está ali. Até que o gás acabe, sei lá. E aí ninguém resolveu esse problema aqui ainda. Então o negócio está lá pegando fogo e é o famoso, né, o Portal do Inferno, né, que o pessoal, o Portão do Inferno, tá, que fica nesse deserto aqui. Vamos lá pro próximo. E aí, como vocês podem ver, né, a Ásia, ela é extremamente diversa. Então a gente tem o Portão do Inferno e a gente tem aqui o gelo. Porque a gente está no Polo Norte, literalmente em contato quase direto com o Polo Norte. Então vamos ter aquele clima gelado, né? Boa parte do ano vai ter gelado, vai ser gelo. Porque sim, porque existe um período do ano que tem o verão, aí a gente tem um degelo, né? O degelo vai se derretendo, mas eu acredito que o frio não vai passar muito não, mesmo com o verão. E a gente vai encontrar, né, justamente, né, os ursos polares, né, que ficam no Polo Norte. Né? Não sei se você sabe, né, no Polo Norte a gente vai encontrar urso polar, no Polo Sul a gente não tem urso polar, a gente tem os pinguins. E da mesma forma, né, no Polo Norte a gente não tem pinguim, a gente tem urso polar. E também, né, no Polo Norte e no Polo Sul também, né, onde a gente vai encontrar esse fenômeno. Se você quiser procurar, achar, ver com seus próprios olhos uma aurora boreal, é nessa região que você tem que ir, né, procurar. Quanto mais para o norte, mais perto do Polo Norte, melhores chances você vai ter de ver uma aurora boreal. Tirando isso, né, aí só catástrofes de radiação solar chegar até aqui, aí a gente consegue ver uma aurora boreal, mas isso nunca é um bom sinal. Peraí, só explicando direito. Se a gente aqui em Recife olhar para o céu e ver uma aurora boreal, não é um bom sinal. Significa que a gente recebeu muita energia para poder estar conseguindo ver esse tipo de coisa. Pronto, a gente vai encontrar uma vastidão, certo, de biomas, certo, de floresta, de mata. A gente tem aqui a taiga. A taiga é muito famosa, né, por causa desses pinheiros aqui. Tá? Pinheiro também vai ter uma fauna muito grande de cervos, de lobos e tudo mais. Mas antes, é porque assim, tem um clima, né, bem gelado, praticamente não tem planta aqui e tudo mais. Mas a gente, descendo um pouco mais, a gente vai encontrar o tangra, que é uma vegetação mais rasteira, que sobrevive ao frio, e aí a gente encontra a taiga, que é justamente a região onde tem bastante pinheiro. E a gente, em contrapartida, vamos encontrar as florestas densas, justamente as florestas tropicais, como a floresta amazônica, que aqui é uma floresta da Indonésia, justamente porque ela está localizada naquela região tropical do Equador.
mas não só na Indonésia, né? Basicamente no Sudeste Asiático todo, né? A gente vai encontrar na Índia também, na Índia vai encontrar porque ela pega uma parte ali, né? E aqui temos uma floresta bem fechada no Vietnã, né? Dá pra gente lembrar disso, né? Quando a gente vê notícias, a gente lê a história, né? Que teve a guerra do Vietnã, quer dizer, a guerra não é do Vietnã, né? Enfim, os Estados Unidos caíram invadindo todo mundo, invadiu o Vietnã, e aí a gente vai encontrar, né, essas histórias dos soldados invadindo, entrando em florestas densas, grandes e tudo mais, né, que por sinal os Estados Unidos perdeu, né, porque ele não dominava esse território. E a gente vai encontrar também uma fauna muito famosa, né, os famosos eita, meu Deus, tigre de Bengala, né, muito bonito, que é basicamente um gatinho um pouco maior do que o normal. Os camelos, certo? Por sinal, se eu não me engano, se eu posso estar errado, mas os camelos eles são originais da Ásia depois que ele vai para a África. Tá? Depois que eles são levados para a África justamente para andar nos desertos e tudo mais. Justamente quem levou para a Ásia foram justamente os muçulmanos, né? Não só os muçulmanos, mas as pessoas que moravam no Oriente Médio, né, que tinham contato direto com a África, aí eles levaram, né, esses animais para a África porque eles sobreviviam melhor no deserto. E assim, isso aqui é um camelo bem diferente, né? Tem bastante pelo do que os camelos que a gente vê normalmente. Mas enfim, o que é o camelo bactriano. Camelo bactriano. E a gente vai encontrar, né, claro, né, os famosos pandas gigantes, pandas que eles são originais da China, né, que a gente, inclusive, o panda pode estar, eu não tenho certeza se ele está em extinção ou risco de extinção, mas que existe todo um projeto, todo um trabalho, né, de cuidar dos pandas, de botar para eles sobreviverem e tudo mais. Né, tem muita coisa interessante sobre o panda para estudar e tudo mais. Enfim, né, temos 3 animais aqui super clássicos aqui da Ásia que a gente vai encontrar na Ásia. E a gente vai ter, né, coisas bem importantes, que são os rios, porque os rios são o que permitiu a existência da civilização, né, a origem das civilizações. E na Ásia a gente vai encontrar alguns rios bem importantes, né? O rio Yangtze, não sei se eu estou pronunciando certo, que é um rio que fica na China, são 2 rios que ficam na China, que é esse, o Yangtze, e o Rio Amarelo, né, que fica na China também. E eu acho que eu peguei, pronto, tem esse mapa aqui para vocês verem, isso aqui é a China, né, o país China, e temos esses 2 rios aqui que são enormes, tá? São enormes, e essencialmente esses 2 rios aqui que vai dar a sustentabilidade, vai poder dar a sobrevivência para surgir as grandes civilizações, principalmente a civilização da China. Certo? Ou seja, a civilização chinesa ela vai nascer desses 2 rios aqui. Temos os rios Gange da Índia, que vai originar para a gente o império, né, a civilização indiana. E é um rio muito importante para os indianos, principalmente para a religião hindu, que eles usam esse rio, né, como ritos sagrados, né, que são feitos pela religião. Né, e aqui está o mapinha, né, do rio, que ele passa basicamente nessa, um pouco antes aqui, um pouco antes já, dessa distância do mapa aqui, parece que é pouco, mas é bastante, da região do Himalaia. Nós temos aqui a região do Himalaia, que fica aqui para cima, e aí temos um rio aqui gigante que passa, que deu origem à civilização indiana. Temos então esses 2 rios, aqui eu só estou mostrando um, mas temos 2 rios, os rios Tigre e Eufrates, que deu origem, né, à civilização da Síria.
eu realmente esqueci. Suméria, eu lembrei. Deu origem, né, à civilização da Suméria, o Real de Ur, enfim. Então, todas as civilizações do Oriente Médio ali, né, ele vai começar justamente por causa desses dois rios bem importantes. Lembra que tem a Babilônia, que Babilônia? Não, Babilônia fica por outro lado. Não, é Babilônia aqui mesmo, meu Deus, estou confundindo Babilônia com os macedônicos, são duas civilizações diferentes. Mas a Babilônia também vai surgir por aqui, né, por esse lado, por essas bandas do Tigres e Eufrates. Então tem aqui, né, um mapa do rio. Nós temos aqui os dois rios que passam aqui hoje em dia, né, o Iraque e a Síria. Então, inclusive tem muito trabalho de arqueologia, né, por essa região para poder eles procurarem evidências e tudo mais. Vamos continuar. E temos aqui um fenômeno que acontece, muito característico da Ásia, que são as monções. As monções, certo? É um fenômeno que acontece na Ásia, justamente, principalmente por causa da cadeia de montanha do Himalaia. Porque aqui a gente vai ter que, no inverno, a gente vai ter aqui nessa região aqui uma alta pressão, certo? Tem muita pressão aqui. Isso vai fazer com que os ventos, né, sejam jogados para fora. E aqui, né, depois, quando a gente chega no verão, a gente vai ter uma baixa pressão tão grande que a gente vai ter os ventos, né, vão jogar as nuvens para cá, para esse lado de cá. Só que ele não vai conseguir passar muito por causa da cadeia de montanhas do Himalaia. Ele vai ficar preso aqui e isso vai formar as monções, que é um grande período de chuva intensa, tão intensa, né, que vai alagar tudo, né? Sabe quando o Recife está alagado e choveu um pouquinho, já alaga tudo? Pois é, ali imagina esse sufoco todo, o Recife a ser alagado durante, sei lá, uns 6 meses. Eu não sei quantos meses são durante essas monções, mas é bastante tempo, tanto tempo que, pronto, aqui, vocês devem conhecer, né, é bem familiar, Recife, né, até parece Recife, mas não é na Índia, se eu não me engano. E aqui eu tenho uma foto que pronto, essa foto aqui, vocês se lembram disso aqui? Isso aqui foram aqueles 13 meninos, se não me engano foram 13, do time de futebol, tá? Eles ficaram presos numa caverna. E um dos motivos deles ficarem presos na caverna é por causa dessas monções, porque estava chovendo muito. E aí eles, né, meio que não contaram com o tempo, e perderam a hora e tudo mais, e aí eles entraram na caverna, e aí veio as chuvas das monções. E tanto que uma das coisas que, do resgate, né, o pessoal que foi tentar fazer o resgate, né, uma das soluções, né, o negócio deles olha, é melhor a gente esperar para poder tirar eles de lá, né, porque as monções, a gente está em períodos de monções, porque a caverna está alagada e vai ficar alagada até que esse período passe. Mas aí eles, enfim, resolveram de outra forma. Por sinal, os meninos estão bem, tá? Todo mundo sabe que os meninos estão bem agora, né? Tem até filme deles. Aí, aqui, a cultura, certo? Como a gente estudou lá, certo? No vídeo de cultura, certo? A gente vai ter a cultura, vai ser formada por tanto do lugar onde as pessoas estão, pelo tempo onde elas estão, pelo costume que elas vão adotando com o tempo. E pela vastidão que é a Ásia, é enorme. Meu Deus, estou voltando o mapa todo. Como a Ásia é enorme e ela é tão vasta e dividida em formas diferentes. Aqui em cima é muito frio, aqui é muito quente, tem muito deserto, aqui tem muita floresta, aqui tem muitos rios, aqui tem muitas montanhas, aqui tem outros rios, aqui, enfim.
a gente vai ter muitas coisas diferentes espalhadas aqui pela Ásia, muitas formações, muitas naturezas diferentes. As pessoas que vão viver nesses locais, eles vão tentar se adaptar ao local onde eles estão. É assim que o ser humano funciona. Eles vão se adaptando de tal forma, certo, que eles vão formar culturas completamente diferentes entre si. E eu basicamente meio que defini aqui 4 culturas bem distintas, né? Que é a cultura aqui como é o nome? Do Extremo Oriente, a cultura meridional, né? do Sul, a cultura do Oriente Médio e a cultura aqui do Sul, do Norte, da Ásia. Aproveita aqui as imagens e cultura. Então aqui a gente pode perceber aqui, eu só peguei algumas coisas, certo? Só pincelei, obviamente isso aqui não representa toda a Ásia, mas aqui representa bem a diversidade que existe nesse continente. Vamos encontrar aqui chino-japonesa, a indiano, um russo e Oriente Médio, certo? Só dividir mais ou menos, só de forma mais estereotipada, só para a gente perceber que existe uma diversidade cultural muito grande. E é claro que a gente vai ter uma variedade, subdivisões de culturas, vai ter uma coisa que vai ser entendida de uma forma, isso aqui vai ser entendida de outra forma, enfim. Tem muitos jeitos da gente estudar e observar essas culturas. Novamente, eu só não estou explicando tudo por cima, porque aí é muito detalhe, apenas. É só para vocês olharem e perceberem que existem culturas bem diferentes, e vocês perceberem como é a disparidade dessas culturas. E a gente vai ter uma disparidade muito grande, vai ter uma natureza muito grande, a gente também vai ter uma questão econômica, uma disparidade econômica também muito grande, certo? A gente vai encontrar aqui em Bangladesh, né, uma região muito pobre, de muitas pessoas com muitas necessidades, precisando de ajuda e tudo mais. Mas, obviamente que isso aqui não representa Bangladesh como um todo, certo? Pelo amor de Deus. A gente vai encontrar esse tipo de cenário na Índia, eu não sei se na China, mas se tiver na China é bem diferente disso aqui. Por quê? Porque aí é outras questões. Mas a gente vai encontrar o cenário de pobreza em todos os locais do continente asiático. Eu não sei se a gente consegue encontrar esse tipo de situação na Rússia, porque a Rússia é fria demais, mas com certeza deve ter. E enquanto a gente tem essa pobreza extrema, né, essa necessidade tão grande, a gente também vai encontrar assim, a riqueza enorme, muito grande, e principalmente aqui na China, né? A gente tem aqui Xangai, né? A China hoje está se tornando um dos maiores potencial econômico do mundo, né? Batendo de frente com os Estados Unidos, né? Inclusive fazendo certas negociações e tudo mais, enfim, batendo de frente mesmo com os Estados Unidos. Isso a China, né? Mas não tem só a China, não pense que, nossa, Bangladesh é pobre, meu Deus do céu, e a China rica, olha só, por que ela não faz nada? Não existe, né? Eu só estou mostrando que existe essa disparidade, e tanto assim na China, ela existe essa disparidade, eles estão focando bastante em desenvolver a economia deles. A gente vai encontrar aqui, né, os três, eu ia falar disso aqui. Isso aqui, Dubai, assim, como é que eu posso explicar Dubai? Dubai é o exagero da riqueza em pessoa, no físico, muito, tudo em Dubai é exagerado. Isso aqui que vocês estão vendo é literalmente uma ilha artificial que eles construíram. Simplesmente, vamos construir aqui
uma ilha artificial e vamos colocar um monte de casas que são hotéis para as pessoas morarem aqui. Tudo isso aqui foi construído, tá? Não é que existia um Recife aqui e aí eles foram montando. Não, isso aqui eles construíram do zero. Eles fizeram isso aqui. Dubai é um cúmulo de exagero. Cadê aqui? E aí, eu queria falar também que existem os tigres asiáticos, certo? Que é só um nome fantasia, não é nenhum acordo comercial que existe de fato. Mas a gente vai ter vários pontos aqui, né? Que tem Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia. E tem outros também que estão surgindo, que eu acho que por aqui, Vietnã, o pessoal que está se juntando aqui. Outros nomes que estão se juntando aos tigres. Né? O que é isso? Né? São pontos comerciais de alto desenvolvimento tecnológico. Certo? Então, que são pessoas que são pontos que têm um grande negociações, tratados econômicos com os Estados Unidos principalmente. Né? Com as empresas dos Estados Unidos e tudo mais. E aí saem desses pontos aqui. Por que eles têm esses pontos aqui? Por que os Estados Unidos têm a ver com tudo isso aqui? Bem, primeiro recursos, né? E também mão de obra barata. Mão de obra barata que é muito importante para eles desenvolverem todo um projeto, baratear o custo, a produção, blá, 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 e ter mais lucro e tudo mais. Né? Para capitalista o que importa é lucro. Quanto mais lucro, melhor. E Dubai, né? O exagero, o símbolo do exagero meu Deus, tudo Dubai, né? Você olha para Dubai e pensa, meu Deus, até onde a humanidade chegou com esse negócio do capitalismo. E, cara, a gente vai ter, né, uma das riquezas justamente de Dubai é isso aqui, é petróleo. Tem muito petróleo no Oriente Médio. Porque o Oriente, eu fui atrás, né, dar uma pequena pesquisa de por que tem tanto petróleo no Oriente Médio. E isso foi por causa de uma formação, bilhões de anos atrás, no começo ali da Pangeia, também, né, que quando o Oriente Médio estava se formando, né, estava se fechando, ele foi se fechando e se sobrepondo em uma série de, como é que se chama? Organismos, certo? Material orgânico, ele foi se fechando, muita terra foi se fechando em cima de muito material orgânico, porque aquela região que estava se fechando tinha muita água rasa, que tinha muita produção de muita vida ali. E aí, claro, né, a terra, né, foi cobrindo, foi fechando aquela área. E aí, quando a gente tem a combinação perfeita, né, de pressão, de clima, de pedra perfeita para isso, né, a gente vai ter, e muito tempo depois, né, a gente vai ter a formação de petróleo ideal, né, para a produção que a gente tem hoje em dia. E, enfim, é isso. Eu acho que eu cheguei no fim. Isso aqui a gente já está falando sobre a África. E é isso. Eu não vou avançar mais do que isso, mais do que já está bem avançado já. Mas era isso. Eu só queria mostrar, né, como é diverso, como é grande, como tem tanta coisa em um lugar. Porque assim, a imensidão, a África já é muito grande. Já tem muita coisa, mas a gente consegue fazer uma coesão entre os povos que existem ali, que eles conseguem, tem isso, claro, né? Cada povo tem a sua particularidade e tudo mais, mas a gente consegue fazer uma cisão. A Ásia meu Deus, é enorme, a diversidade, assim, a disparidade da diversidade também é muito grande. Então é isso, pessoas. Muito obrigado por ter escutado até aqui, né, por ter visto e tudo mais.
vamos continuar, né? Porque a gente só falou sobre a geografia, só conheceu o espaço, observou muitas coisas que tem lá na Ásia. E hoje a gente vai estudar a história da Ásia. E aí tem muita coisa, meu Deus do céu, eu vou tentar resumir bastante para poder encaixar em alguns minutos. Eu vou tentar fazer isso em 1 hora. Mas enfim, a gente volta para estudar a história, não agora, não, no próximo final de semana a gente vai fazer mais um videozinho de... Como se chama? Como é que é o nome? Meu Deus, tema livre. Fazer um tema livre e aí a gente fala sobre a história depois, tá certo? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa. E aproveita, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. É isso, esse é o Nebincast, meu nome é Victor Jesus, tchau!